Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marilda e hoje a gente vai fazer um bombom com recheio de nozes e coco. Então vamos lá! Olha gente, então assim é mais um recheio para bombom que eu vou mostrar para vocês, né? Eu já fiz aqui alguns doces. Esse doce foi mais um dos que eu fiz para o aniversário da minha filha de 15 anos. Eu já falei aqui em outro vídeo, mas eu vou falar novamente que quando é um aniversário, uma festa maior, né? A gente faz vários recheios. Igual nesse aniversário da minha filha que eu fiz de coco, que é o preferido, então eu faço uma quantidade maior. Mas fiz também esse de nozes, o de amendoim que eu gosto muito, que é a receita do crepinhato que eu já coloquei aqui no canal. De abacaxi também eu já coloquei aqui no canal. Eu só acrescentei passas no recheio. E esse especificamente, né, de noz e coco, que a aniversariante gosta bastante. Então, e aí, uma dica que eu dou, que eu faço, né? Quando eu faço recheios variados assim, eu escolho uma forminha diferente para cada tipo de recheio. Por exemplo, eu usei os bombons que são quadradinhos, né, da forminha quadradinha para um determinado recheio. Por exemplo, de abacaxi. O de alpino eu separei para o recheio de amendoim, porque aí fica mais fácil, né? Quando a pessoa não gosta de todos os tipos de recheio, ele seleciona pelo formato do bombom o recheio preferido, tá bom? E hoje eu vou fazer, no final, na finalização do bombom, eu vou usar um pouquinho daquele pozinho, né, de decoração dourado, que a gente vai colocar no spray para dar um acabamento bem sofisticado. Olha pessoal, aqui na panela eu coloquei 50 gramas de nozes e eu dei uma leve triturada, né, no multiprocessador. E aí agora eu vou colocar ela para aquecer, eu vou dar uma leve torrada, tá? Não precisa torrar muito, mas dá uma leve torrada que ajuda no sabor, tá bom? Vou ligar o fogo. E aí a gente vai misturando um pouquinho, né? Até que ela dê essa leve aquecida, né? Pra torrar. Uma leve torrada. Olha, gente, vocês podem perceber que eu não se preocupei em quebrar em pedaços muito pequenos. Mas isso aí vai do gosto de cada um. Inclusive, se você quiser já comprar ela triturada, pode, né? Já vem em pedacinhos. E uma outra coisa que eu falo é o seguinte: quando eu faço aqui pra casa, né, que geralmente a gente faz pras festas aqui de casa, da família, né, é uma família bem grande, graças a Deus. Então, assim, eu não fico muito presa a medidas. Por exemplo, aqui eu tô fazendo 50 gramas, eu vou usar uma caixa de leite condensado. Mas já aconteceu de eu mesma fazer 50 gramas eu usar 2 caixinhas de leite condensado, tá? Porque as nozes, um pouquinho que a gente coloca, ela dá sabor. O que eu falo, o que eu sugiro? Quando se trata de uma coisa para casa, igual é o caso aqui na maioria das vezes que eu faço, que é para mim e minha família, né? A gente pode testar, inclusive às vezes eu faço de um jeito, depois na próxima vez eu já mudo a receita um pouquinho. Né, que quando é para casa a gente pode fazer isso. Agora, quando é por encomenda, se você estiver fazendo com a intenção de vender, aí eu aconselho a manter uma medida padrão, tá? Porque às vezes o cliente gosta, né? Comeu, gostou, e aí então quando ele for comprar ele vai querer comer daquele mesmo sabor. Por isso que é bom você padronizar a sua receita aí. Eu tô dando essa sugestão porque se você quiser, né, fazer uma adaptação, fazer uma mudança aí de acordo com o seu gosto, ou com o que você tem em casa no momento, que às vezes acontece, né? Você faz aí de acordo com o que você tem. Desliguei o fogo e vou preparar o restante dos ingredientes para finalizar a nossa receita. Eu desliguei o fogo, continuo misturando, gente, porque a panela ainda está quente, né? Então, se eu deixar sem misturar, corre o risco da panela estar quente e em algum lugar queimar. Por isso que eu continuo misturando aqui, tá? Olha, gente, agora eu vou colocar o restante dos ingredientes, né? Então, assim, deixei aqui, desliguei o fogo, fui preparar o restante dos ingredientes. E aí eu vou colocar aqui uma colher de sobremesa, pode ser manteiga ou margarina, tá? Eu vou colocar também meia xícara de coco. Eu uso muito o coco flocado aqui em casa, mas se você preferir, você pode usar o coco ralado, né? O que você tiver em mãos.
enquanto eu fui preparando os ingredientes, acabou passando um tempinho, tá? Então, eu tô colocando os outros ingredientes que tô até misturando aqui pra ver se ainda tá muito quente a panela. Por quê? Porque eu gosto de colocar também nesses doces, né? Brigadeiros em geral, a maioria dos doces que eu faço, eu coloco um pouco de farinha de trigo, né? Porque ele ajuda a manter a maciez, não acontece dele ficar depois açucarando, né? Então eu gosto de colocar farinha. Só que a farinha, se eu colocar na panela quente, ela vai formar aquelas bolinhas difíceis de desfazer. Então, se a panela estiver muito quente, eu aconselho você dissolver a farinha primeiramente, tá bom? Mas como eu tô colocando aqui os outros ingredientes primeiramente, eu já coloquei o coco, a manteiga. Agora eu vou colocar o leite condensado. Vou colocar uma caixinha, tá? E aí, se tivesse muito quente, na caixinha mesmo de leite condensado, você pode dissolver a farinha. Eu vou colocar uma colher de sobremesa de farinha de trigo, tá? Aí agora eu vou colocar a farinha de trigo, que é uma colher de sobremesa. E aí vou misturar rapidamente aqui para dissolver, gente. E se demorar a misturar também, mesmo se não tiver quente, né? Forma aquelas bolinhas difíceis de desmanchar. Isso até na massa de bolo em geral, né? Se a gente colocar a farinha e misturar rapidamente, ela forma umas bolinhas que depois não é fácil. O coco, gente, eu faço a mesma observação que eu fiz com as nozes, tá? Se você quiser colocar mais, você pode colocar também. É uma boa quantidade que eu coloquei aqui. Para uma caixinha de leite condensado, eu coloquei 50 gramas de nozes e uma meia xícara de coco flocado. Mas para quem gosta muito de coco e quiser intensificar, não tem problema. Como eu falei, quando a gente faz para casa, a gente se adapta ao jeito que a família gosta, que você gosta, que a sua família gosta. Se for fazer por encomenda, padroniza uma quantidade para fazer sempre daquele jeito, tá bom? E agora eu vou colocar o leite e aí já vou ligar o fogo pra gente fazer o doce. E nós vamos misturar até que ele, né, depois de ferver, comece a soltar do fundo da panela. Aí eu faço outra observação. Se for para você enrolar, fazer o ponto de enrolar, você precisa fazer o ponto um pouco mais firme. Então deixa soltar bem da panela. Agora, eu vou fazer aqui na forminha, né? Gosto muito de usar a forminha, aquela forminha de acetato para fazer os bombons. Então, nesse caso, como eu coloco com a colher, eu não preciso dar um ponto muito, né? Eu não preciso dar o ponto de enrolar. Eu posso desligar o fogo um pouco antes. Então, se soltou da panela, eu vejo que tá bom, eu já tiro. Mas se você quiser dar o banho, né? Nele já enroladinho, ou se quiser fazer o docinho só de enrolar, né? Sem dar um banho no chocolate, você também precisa dar um ponto um pouquinho mais firme. Olha, gente, vou desligar, tá soltando bem da panela, tá? Mas como eu já disse, se for para enrolar, você pode deixar um tempo maior, tá? Se ficar com dúvida, você quer fazer para enrolar, tá com dúvida do ponto, desliga um pouquinho. Ou então, se tiver alguém por perto, pede pra, né, colocar um pouquinho no pratinho, num pires, o que você tiver aí em mãos. E aí mistura pra ver se vai dar o ponto. Que se misturar sem parar, um pouquinho só, e ver que deu ponto, porque tá no ponto ideal, tá? E se você tiver dúvida no ponto. Mas geralmente soltou bem da panela. Com relação à farinha, você pode dar um ponto mais firme, porque não vai acontecer dele ficar muito duro, tá? Porque a farinha não vai ajudar a manter a maciez do doce, né? Então, se passar um pouquinho do ponto, não tem problema. Mas assim, se tiver dúvida, faz esse processo que eu tô explicando. Mistura ali uma meia colher, coloca no pratinho e mistura sem parar, né? Até você ver que ele esfriou e aí você vai ver se deu ponto ou não. Se tiver alguém por perto, pede alguém para fazer. Se não tiver, desliga o fogo um pouquinho e faz isso. Você vai ter certeza que tá bom ou não. E agora a gente vai esperar esfriar para depois tá preparando o nosso bombom, tá? Olha, gente, hoje eu vou usar aqui o chocolate branco. Mas assim, você pode usar o chocolate que você gosta mais, né? Aqui em casa, especificamente, o chocolate meio amargo é o preferido. Então, assim, eu sempre uso muito chocolate meio amargo. Mas uma de minhas filhas gosta muito de chocolate branco também. E além disso, o chocolate branco, o bombom branco na mesa, eu gosto muito, assim, em termos decorativos, né?
Eu gosto muito da apresentação dele. Então, sempre que eu faço aniversário, uma festa de aniversário, eu gosto de ter alguns bombons de chocolate branco. Né? Porque alguns gostam e também por essa questão de beleza. Então, o chocolate aqui está derretido. A primeira coisa que a gente vai fazer é encher a forminha. Estou usando aqui uma forminha simples, lisa. Aí eu encho completamente até o finalzinho. Aí a gente bate a forminha para tirar todo o excesso, né, de ar. Porque senão dá aquelas bolinhas, né, forma umas bolinhas de ar. Aí depois fica com buraquinhos, né, o bombom. Então vou fazer isso aqui. E logo em seguida eu vou voltar com esse chocolate aqui para forno. Vou voltar com esse chocolate para vasilha, né, para essa assadeira aqui que eu derreti. Tiro o excesso, né. Eu gosto, gente, nesse momento aqui de já limpar essa borda aqui um pouco, tá? Que depois fica mais fácil na hora de finalizar o bombom. Se quiser usar uma colher raspável, né, limpa melhor. Até as costas de uma faca dá certo, tá? Peguei uma faca muito grande, mas só pra mostrar pra vocês. A gente não tem a ferramenta adequada, a gente improvisa com o que tem, tá? Às vezes eu vou na colher mesmo, às vezes eu pego uma faquinha. E agora eu tenho que esperar esse esfriar pra firmar um pouquinho, né? Se tiver com pressa, você coloca na geladeira. Se não tiver, enquanto eu vou fazendo uma quantidade maior, o que eu faço? Enquanto uns chocolates, enquanto eu vou montando outras formas, né, que eu faço várias de uma vez, aí essa primeira que eu faço já vai dando firmeza, já vai voltando ao normal. Gente, aqui está o recheio, né? Lembrando que já está frio, tá? E aí, a gente vai agora rechear. Pra rechear, eu vou usar, gente, colherzinha de chá, tá? Eu uso 2 colherzinhas, porque eu... Vou mostrar aqui a panela de novo. Porque eu pego com uma e com a outra eu vou retirar pra encher, tá? E agora, gente, a gente vai só dar acabamento aqui. Agora a gente leva pra geladeira ou pro freezer. Geralmente eu coloco no freezer, porque geralmente eu faço querendo que eu possa desenformar rápido. Quando tá fazendo com muito tempo, se quiser deixar na geladeira, com determinado tempo também vai dar pra desenformar, tá? No refrigerador é mais fácil. Viu que ficou tipo assim, russo, né? Tá na hora de desenformar. Desenformou. Se quiser acertar essas bordinhas que estão sobrando, só passar a faquinha, tá? Dá um acabamento mais bonito, né? Pra dar acabamento, né? A gente vai jogar um spray dourado. Porque assim, nesse aniversário especificamente da minha filha, eu usei bastante dourado. Por isso que eu escolhi, né? Eu peguei alguns bombons e joguei o spray dourado, que é só o pozinho, né, de decoração dourado e o álcool 70. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. No mais, muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.